O engenheiro agrônomo Jones Yasuda é o CEO, o presidente da CCAB, que é a Companhia das Cooperativas Agropecuárias do Brasil. É com ele que o Agro Saber vai conversar hoje. Tudo bem, Jones? Tudo bem, Chico. Explica pra gente, a CCAB, como é que surgiu essa ideia de criar uma Companhia das Cooperativas? Na verdade, as oportunidades surgem nas dificuldades. O agronegócio, o produtor de soja, enfrentou uma dificuldade gigantesca quando se deparou com uma doença que não existia até então, que foi descoberta em 2003, que é a ferrugem asiática. Essa é a principal doença e é um dos fatores limitantes na produção de soja. E naquele momento, nós ficamos os agricultores ficaram desamparados, né? O que usar para controlar essa doença? Nós não tínhamos nenhum produto registrado. O histórico que nós tínhamos dessa doença, pelo próprio nome, é de origem asiática, então alguns históricos na Ásia e alguns fungicidas que funcionavam para controlar essa doença. O governo tinha que fazer uma ação rápida de conceder emergencialmente alguns registros. Felizmente, esses produtos já haviam sido registrados no Brasil por algumas empresas, mas não para essa finalidade. Tá? E, pela legislação brasileira, precisava ter o reconhecimento ou ter no seu rótulo, na sua bula, a recomendação para controle daquela doença. E, obviamente, toda vez que acontecem esses problemas, é um movimento dos agricultores pleiteando junto ao governo, né, que façam essa ação. E naquele momento surgiu uma demanda, tá, dos agricultores, que esses agricultores pudessem se utilizar do acordo do Mercosul e pudessem ser abastecidos de produtos registrados em outros países do Mercosul. Né? Foi quando o próprio governo, naquele momento, desafiou o agricultor para que montassem a sua própria empresa. Porque a nossa legislação está muito mais alinhada aos pré-requisitos legais dos países envolvidos, como os países da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, tá? E que para isso montasse a sua própria empresa, registrasse o produto e com isso entendesse toda a dinâmica da cadeia de suprimentos. E aí surgiu a CCAB, né, para registrar produtos, buscar as fontes de qualidade, né, dos produtores. E naquele momento o foco era a China e Índia, onde se produziam esses produtos, já não protegidos pela patente, tá, registrasse no Brasil e fizesse o fornecimento para esses agricultores. Quer dizer, um grupo de cooperativas se reuniu e constituíram uma empresa, uma companhia, que é esta que nós estamos falando, a CCAB. Quantas cooperativas são? Exatamente. Naquele momento eram 14 cooperativas. Na verdade, você conhece muito bem, são grandes lideranças, são pessoas que lideravam esse processo, que são os grandes agricultores do Cerrado brasileiro. Eles se organizavam porque já faziam parte de cooperativas e usaram as cooperativas como um instrumento investidor para montar a CCAB. Tá? Eram 14 inicialmente e hoje nós somos em 21 cooperativas. Quer dizer, vocês formulam produtos defensivos agrícolas e os agricultores, através dessas cooperativas, formam um canal de distribuição, é isso? Exatamente. Nós desenvolvemos a formulação, né, uma vez identificado quais são os produtos de importância para eles, né, buscamos um fornecedor de qualidade na China ou na Índia, que são os grandes celeiros desse tipo de produto, tá? Montamos o dossiê técnico, submetemos ao registro e, uma vez registrados, nós fazemos toda a parte de importação e o fornecimento, inicialmente para essa base de acionistas e recentemente, há um ano atrás, os acionistas pediram para que a gente democratizasse a nossa oferta e fizéssemos também a oferta para não acionistas, que envolvem outras cooperativas ou mesmo comerciantes que estejam fora do grupo acionista. Jones, hoje em dia, quando o Ministério tem publicado a lista
de defensivos agrícolas ou de agrotóxicos, tanto faz aqui para a gente. Então ele publica, não são ingredientes ativos novos, não são novas moléculas, uma ou outra. Em geral são produtos genéricos ou produtos similares. Explica, o que é um genérico na agricultura ou um similar? Na verdade, o genérico é uma forma que se encontrou para denominar um grupo de produtos, mas eu gosto de falar que são os produtos que já perderam a sua patente, ou seja, a sua proteção, para aqueles que descobriram a molécula, que fizeram o primeiro investimento, tá? Porque existe um período que essas empresas são protegidas, assim como em outras atividades ou outras indústrias, no caso de medicamento ou mesmo em outros equipamentos. Então existe um período, tá, que ele tem a proteção, né, e que se subentende que, tendo aquele período, ele tem o retorno sobre o investimento. A partir deste momento, as empresas outras empresas podem se usar do mesmo processo produtivo e começar a produzir. E daí, pejorativamente ou popularmente, se chama de produtos genéricos, tá? Então, nós, CCAB, estamos hoje muito focados em registrar os produtos que já não estejam mais protegidos por patentes. Jones, você conhece bastante a China. Você vai à China há muitos anos. E agora mais ainda, porque a China virou realmente o desejo de consumo do agricultor brasileiro é vender para a China, né? Uhum. Se todo chinês tomasse um cafezinho, comesse um bife, um copo de suco de laranja, um melão e por aí vai, né? Como é que você avalia hoje o mercado chinês para a agricultura do Brasil? Bom, a minha primeira visita à China foi em 1993, então se passaram 26 anos. Ou seja, eu acompanhei todo o processo de crescimento da China, tá? E obviamente esse crescimento ele se deu em função de uma política de governo, né? O governo naquele momento escolheu alguns mercados ou alguns temas que eles tinham talvez uma aptidão maior. O tema da indústria química foi uma das escolhidas, onde tiveram um investimento enorme em formação de técnicos. Então existem muitos mestres, PhDs, muitas pessoas que têm um profundo conhecimento e, obviamente, em função desse conhecimento, dessa educação que o governo chinês propiciou, tá, montou-se com isso um gigante parque químico no mundo, né? Então eu posso dizer que hoje a China é o parque químico do mundo. Então, todas as empresas, independente de onde elas estão, têm alguma relação com a China em comprando alguma matéria-prima, tá, da China em função de sua competitividade em termos de produção. Esse crescimento propiciou, tá, foi um dos pilares do crescimento econômico chinês, né? E em função disso, a China cresceu 2 dígitos, né, de crescimento por muitos anos. Com isso, a população ganhou um poder aquisitivo enorme e, em função do número de pessoas aliado ao seu poder aquisitivo, hoje é um dos maiores consumidores de alimento do mundo. Consequentemente, o Brasil, com a sua aptidão de produção de alimento, a relação Brasil-China se intensificou muito no decorrer desses anos. Tanto do ponto de vista da importação da matéria-prima para produzir esse alimento, ou seja, dos defensivos agrícolas, que nós somos grandes importadores, tá? Assim como o fornecimento desse alimento, tá? Que nós retornamos esses defensivos na forma de alimentos para a China. Você vislumbra, olhando para frente, que a relação Brasil-China no agro vai se aprofundar? Sem dúvida nenhuma. Deveria de se aprofundar. Obviamente, nesse processo, a gente passa por uma série de situações que são situações dependendo da política de cada país. Há 2 anos atrás, nós
vivenciamos um movimento muito forte do governo americano, tá? Tentando fazer ou tentando recuperar um pouco das posições de trabalho que eles perderam para a China. Porque há muitos e muitos anos atrás, o governo americano também, né, e aí vem de todo o processo de aproximação na época do Mao Tse-tung, com a visita do Nixon e a visita do Clinton, tá, propiciou que tivesse um comércio muito mais intenso, tá, onde entendemos que os Estados Unidos não queriam ficar com algumas produções que envolviam uma mão de obra não qualificada, ou envolviam uma mão de obra não barata, né, para que ele pudesse propiciar como governo uma qualidade de vida aos americanos maior, tá? Só que a China foi muito além disso, né? Ela teve a competência de absorver muito das produções, né, em função de sua capacidade econômica e da sua competitividade em termos de custo, tá? Fez com que isso que propiciou esse crescimento econômico chinês e aí o enriquecimento da população em detrimento, tá, ao nível de desemprego que os Estados Unidos estavam vivenciando. Quando você muda o governo de um governo democrático para um governo republicano, tá, que queira viver ou ter um fechamento de uma certa forma econômico ou ver a sua população de uma forma diferente, começou-se essa discussão entre China e os Estados Unidos, onde no primeiro momento o Brasil teve uma grande vantagem, porque o aumento tarifário de suas proteções fez com que intensificasse as nossas ofertas de alimento para o governo chinês, né? E agora nós estamos vivendo um outro momento, né, que estamos prestes a um novo acordo, onde existe uma co-obrigação do governo chinês de importar um certo volume de produtos americanos, né? E aí, quando você se debruça isso, o que os Estados Unidos podem exportar para a China daquilo que a China não produz, são os alimentos, né? E aí começa a concorrência com o Brasil. Então, naquele primeiro momento, onde nós tivemos uma situação favorável, tá, nós estamos agora deparando com um risco que pode nos provocar, tá, algum reajuste, tá, do nosso setor produtivo nos próximos anos. Recapitulando um pouco, quer dizer, os Estados Unidos se encrencaram com a China por causa do Trump e o Brasil ganhou muito com isso. Agora, se eles fizerem um acordo, vai ter o troco na gente? Acredito que sim. Não digo um troco, de uma forma intencional, mas é o que nós vamos sofrer como consequência dessa relação Estados Unidos e China. O que nós temos que fazer, e nós estamos fazendo com esse novo governo, é nos preparando, tá? Só que nós temos que acelerar e intensificar como é que nós vamos e como é que nós devemos nos preparar, tá? O que eu enxergo do ponto de vista do Brasil, eu enxergo que o Brasil é como China, que tem uma grande capacidade, tinha uma mão de obra, né, disponível naquele momento lá atrás, tá, e conseguiu realmente ter um crescimento econômico. O Brasil tem uma aptidão climática, nós temos agricultores empreendedores, tá, mas nós temos que nos adequar e reajustar do ponto de vista de custo, de tal forma que a gente possa competir com a oferta americana, tá? Infelizmente, o que a gente vai ter uma dificuldade é competir com o subsídio americano, porque muito da produção agrícola americana, ela sobrevive em função do subsídio, tá? E aí obviamente, nós temos que nos organizar, assim como a cadeia do algodão fez alguns anos atrás, e fazer os questionamentos junto ao OMC, tá? Se nessa guerra comercial ou essa disputa comercial é justa ou não. A CCAB tem uma parceria empresarial importante com o grupo francês. E você também, sempre já viu você falar, você conhece a França, tem estado sempre lá. E recentemente os agricultores franceses fizeram lá uma bagunça em Paris, entraram com os tratores, bloquearam o país, reclamando do maltrato que estavam recebendo por parte dos próprios franceses, né?
reclamando de que a agricultura chinesa, eles dizendo isso, não era reconhecida. Vendo aquilo lá, parece que está no Brasil, né? E existe um problema de imagem da agricultura do Brasil na opinião pública internacional? Existe. Nós não podemos fechar os olhos a isso, porque nós não soubemos construir com uma comunicação efetiva e construir essa imagem, né? E aquilo que eu costumo dizer numa roda de amigos, aqui no Brasil o que acontece são queimadas, né? E o que acontece na Califórnia são incêndios, ou na Austrália são incêndios, ou próprio nos países da Europa são incêndios. Então, qual a diferença entre um incêndio e uma queimada? Tá? Tudo que acontece no Brasil não é provocado pelos agricultores. Tá? Tem muita coisa que também, da forma, é uma coisa acidental, que são incêndios. Né? Recentemente eu tive com agricultores que tiveram fardos de algodão queimados, tá? E que foi incêndio. Que foi uma coisa acidental, que ninguém vai e coloca fogo na sua própria produção. E para quem está muito mais ligado ao agronegócio, aquilo que se sobra de palhada no campo, tá? Aquilo que tem no campo, é uma poupança. Então, quando pega um fogo, quando pega um incêndio, é uma poupança que se queima. Então, é um desastre para o agricultor. Então, nós não soubemos separar isso. Né? E tudo que, quando fala de fogo, fala que o Brasil é um fogo provocado, e que não é verdade. Então a nossa imagem lá fora, em frente à opinião pública, não é uma imagem positiva. Por quê? Porque há comunicações que não são verdadeiras. E o que nós precisamos fazer é nos organizarmos para passar uma comunicação verdadeira. Né? E os franceses, na minha convivência, tá, e o que eles vêm nos alertando muito, é que nós, o Brasil, uma das grandes aptidões é a produção de alimento. Tá? E que nós precisamos comunicar com o povo que está na área urbana o quanto isso é importante para a economia como um todo. Porque a produção de alimento, ela não pode ser feita alheia à cidade, alheia às pessoas do campo, porque os tratores que os agricultores usam, elas são montadas nas cidades. Os carros e as caminhonetes e os caminhões que nós usamos para transportar, elas são produzidas nas cidades. Tá? E a agricultura está entrando numa fase de tecnologia, de uso de tecnologia, de uso de drones, uso de GPS, uso de sistemas de comunicações que são produzidos na cidade. Então, quando você fala onde é que está a riqueza do Brasil, a riqueza do Brasil está nos recursos minerais que nós temos, tá? Na capacidade empreendedora da nossa população, dos brasileiros, tá? E na produção de alimentos. Né? Então, o que nós somos, não podemos separar por setor, como nós falamos, nós somos uma grande unidade, né? Onde o pessoal urbana, né, as pessoas que vivem na cidade, dependem do campo, assim como as pessoas que vivem no campo dependem da cidade. Né? Então, hoje, quando você vai ao supermercado, tá, a grande oferta, tá, de produtos, são de alimentos, que vêm do campo. Tá? Ou seja, nós todos dependemos do campo e o campo depende de nós. Então, é um ciclo de dependência e nós não podemos sobreviver um aliado, um separado do outro ou um disputando um espaço com o outro. Você trabalha a própria CCAB no meio do cooperativismo. O cooperativismo é um caminho para a competição no mundo hoje? É um dos caminhos, né? Eu acho que a cooperação entre as pessoas e entre as entidades é o caminho. Tá? Ninguém vive sozinho nesse mundo. Nenhum país vive sozinho no mundo. Mas a cooperação é importante. Tá? E o cooperativismo faz parte disso. Né? Então, o espírito que tem de cooperação é que faz com que todos possamos crescer juntos.
Esse é o aprendizado de quem comanda uma peculiar companhia brasileira, uma empresa brasileira peculiar, a CCAB, cujos sócios são cooperativas. Então nós estamos, através do cooperativismo e do empreendedorismo, trilhando um caminho que vocês viram, foi para a China, vai para a França, vai para a Europa. Eu acho que o aprendizado é esse, é muita tecnologia e cooperativismo. Obrigado, Jânio. Obrigado, Chico. Obrigado pela oportunidade.